Eu não vou te pedir para ficar de pé não, mas eu vou agora orar pela palavra. Eu quero que você ore comigo, amém? Você que quer ficar de pé, fique, mas você que quer ficar sentado também, fique à vontade. Senhor, eu quero, em nome de Jesus também, nesse momento, orar pela Tua palavra. Senhor, eu creio, Pai, no poder da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. É a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva e é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os desígnios do coração. Então, em nome de Jesus, Pai, eu creio, a Tua palavra, Senhor, é infalível, a Tua palavra permanece para sempre, a Sua palavra é confiável. Senhor, não a minha palavra, mas a palavra de Deus é confiável. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, toca nos corações, marca os corações nessa noite, com a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós iniciamos uma nova série no culto da virada, e nós estamos agora numa série chamada Precursores, ok? E eu quero encorajar os irmãos a mergulhar nessa série. Irmãos, valorize aquilo que Deus está falando no nosso meio. Nós iniciamos, o Adriano iniciou no culto da virada, e nós temos grande expectativa no que Deus vai fazer nesse tempo. O Senhor nos direcionou de uma maneira muito clara a nós iniciarmos e a falarmos sobre os precursores. Eu gostaria que você que não assistiu, que você pudesse ir no YouTube, nós podemos aproveitar a tecnologia, e pudesse rever as palavras, anotar as palavras, pedir ao Espírito Santo para trazer clareza, porque Ele faz isso, irmãos. Ele é especialista em trazer a revelação, é só Ele que pode fazer isso, amém? Então peça a Ele, Espírito Santo, me ajuda a entender essa palavra, Senhor, que ela seja simples, o meu coração, que eu possa entender aquilo que o Senhor está falando hoje para mim. Não me deixe distraído. Valorize, irmãos. A gente tem falado muito isso, não é que você não tenha que assistir, não é, outras palavras de outros lugares, mas, irmão, valorize o que Deus está falando aqui. Às vezes você assiste tanta coisa, tanta programação, enche a mente com tanta coisa, e Deus quer te falar uma coisa. Já pensou nisso? Então você se sobrecarrega com tanta coisa, é tanto, eu esqueci até o nome desse trem, é por aí, você sabe, o jovem sabe, né? Não é? É reels, né? Sei lá o que é isso, é stories, né? Tanta coisa, é tanta informação na nossa mente. Deus quer te falar, às vezes, uma coisa, e às vezes você está tão sobrecarregado. E eu não estou dizendo que você não tenha. Tem irmãos que são bênção, Deus derrama sobre eles uma porção que nós não temos, glória a Deus. Mas valorize o que Deus está falando aqui. Gaste tempo, ouça novamente, leia, anote. Eu tenho dúvida, pastor, venha e pergunte. Pastor, eu não entendi isso da palavra, eu não consegui entender isso, por favor me explica. Senta comigo, conversa comigo. Irmãos, vamos crescer juntos, amém? Valorize isso. Então eu quero encorajar você, antes de iniciar a palavra, porque Deus nos falou de maneira muito profunda sobre essa palavra. Por que nós estamos falando sobre os precursores? Porque nós somos uma igreja precursora. Irmãos, esse é o nosso chamado primário. Esse é o nosso chamado primário, amém? Essa é uma palavra fundadora dessa comunidade. Lá desde 1997, quando os jovens estavam incendiados e Deus falava, essa palavra é uma palavra fundadora, é uma palavra que marca os nossos corações, e nesse momento, o Espírito Santo está nos conduzindo a trazer e abrir com mais clareza sobre essa palavra para os irmãos, para que vocês entendam o chamado do precursor. Se você faz parte dessa família, se você está aliançado
conosco. Essa palavra é para você. Amém? Em nome de Jesus, que você realmente entenda a parte que você tem a contribuir e aquilo que o Espírito vai te direcionar a fazer. Amém? Então, por isso que nós estamos falando a missão, né? Nós temos como missão anunciar o Evangelho do Reino e preparar a igreja para a volta de Jesus. Isso é ser uma igreja precursora. Amém? O Adriano deu algumas definições, ele falou um pouco sobre isso. O Felipe continuou as definições na semana passada. Eu vou continuar reforçando isso, porque eu estava preparando a palavra e o Espírito Santo trouxe isso para mim. Irmãos, nós não vamos avançar muito, nós sentimos de ser mais simples e mais direto no texto bíblico, para que você possa aprender aquilo que o Senhor quer trazer para você. Amém? E que você possa guardar essa palavra no seu coração e frisar, não é? Então, nós vamos repetir algumas vezes o que é o precursor. O que é um precursor, não é? O precursor é aquele que abre o quê? Caminho, não é? O Felipe trouxe semana passada como um explorador, alguém que vai chegar primeiro, que chega antes dos outros, que vai enxergar ainda o que está oculto às outras pessoas. Ele vai viver uma realidade inédita. Você sabia disso? O precursor. Porque ele vai anunciar o que ainda não se manifestou na sua totalidade. E isso muitas vezes vai tornar a palavra incompreensível para algumas pessoas. O Adriano, na primeira palavra dele, ele falou e colocou o título que o mensageiro é a mensagem. E ele falou sobre Malaquias capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. A primeira parte do versículo de Malaquias capítulo 3. Então, os precursores, eles são o quê? Mensageiros, que vão anunciar agora o que o Espírito Santo vai em breve enfatizar de uma maneira universal. Amém? Preste atenção nisso. Ele vai anunciar agora o que o Espírito Santo em breve, amém, vai enfatizar de uma forma universal através das nações. Então os precursores, eles estão um pequeno passo à frente do que o Espírito Santo está prestes a lançar abertamente sobre toda a terra. Então, isso precisa ficar claro, o precursor, ele vai à frente, ele vê e ele vive o que ainda ninguém está vendo ou vivendo. O Felipe falou isso na semana passada, não é? Porque ele está anunciando uma verdade que ainda não se manifestou plenamente, uma realidade, melhor dizendo a palavra, não é? Uma realidade que ainda não é manifesta na sua plenitude, mas que em breve ela vai se manifestar. Então nós estamos falando mais do que apenas uma mensagem, mais um estilo de vida. Um estilo de vida, uma maneira de viver, que não vai se amoldar ao que o sistema tem colocado, ao que essa era caída tem colocado, mas o que é a vontade de Deus para o seu povo. O precursor, ele sente um senso de urgência, e não confunda urgência com pressa. Já pensou sobre isso? Urgência é uma coisa, pressa é outra. Pressa é quem está atrasado, e Deus não está atrasado. Mas urgência é o quê? É eu entender a responsabilidade que eu tenho, e eu me posicionar, e não ficar distraído com tantas coisas que estão ao meu redor. Então esse senso de urgência no precursor, ele é tão profundo que ele não é apenas um proclamador da mensagem, mas ele é aquele que vive de forma tão intensa, aquilo que o Adriano falou, é que ele vai se tornar uma expressão viva dessa mensagem. Um mensageiro que se torna a própria mensagem, encarna a mensagem.
É alguém que tem uma visão clara, aberta, do que está por vir, irmãos. E não porque ele é bom ou mais preparado, mas porque Deus está revelando ao seu coração, para que ele possa preparar o coração de outras pessoas, para corresponder com Cristo. Irmãos, o precursor é alguém que se move com uma paixão ardente no seu coração, é alguém apaixonado, em chamas, por aquilo que ele está proclamando para a sua vida. Ele vai ver antes de muitos o caminho que está sendo preparado, e ele vai avisar como um atalaia, amém? Os outros, para que possam se alinhar com o que está chegando. Mateus capítulo 3 está falando sobre João Batista, e o Adriano, nas duas primeiras palavras, ele falou muito sobre João Batista, que foi o precursor, aquele que veio primeiro de Cristo na sua primeira vinda, e ele preparou o caminho para Jesus. Mateus 3, 1 e 2 diz: naqueles dias, João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem de João Batista, que é a mesma mensagem de Jesus, amém? Então o precursor é como esse explorador que o Filipe falou, que vai preparar esse terreno e que vai guiar os outros, amém? Em direção ao futuro que Deus tem reservado, aquilo que Deus tem planejado antes da fundação do mundo. Esse é um chamado lindo, irmãos, mas ao mesmo tempo que é um chamado lindo, é um grande desafio. Por quê? Porque normalmente quem chega primeiro vai encontrar dificuldades, vai passar por provações e vai viver realidades que ainda não se manifestaram. Então isso é muito sério, e é muito importante que você entenda sobre isso, e vai exigir coragem, fé, dedicação, entrega total, e nós vamos durante a série falar sobre essas características do precursor, que são fundamentais para a igreja nesses dias: coragem, fé, dedicação e entrega total. Irmãos, o precursor com coragem e com sensibilidade, por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo, amém? E ele não vai fazer pela força do seu braço, mas ele vai fazer pelo poder do Espírito, como o nosso precursor nos ensinou o modelo. Filipe disse aqui semana passada: Cristo é o precursor, ele é o modelo máximo, ele acessou o lugar antes de nós e preparou o caminho para nós, amém? Hebreus capítulo 6, ele disse isso na semana passada. Por isso que você tem que ir lá revisitar as palavras e pedir ao Senhor clareza sobre elas. Então Cristo é o nosso precursor, ele entrou, então ele acessou dificuldades. Precisamos relatar as dificuldades que Cristo enfrentou? Agora traga isso para a nossa realidade e comece a aplicar, tendo Cristo como nosso modelo. João foi escolhido por Deus para preparar o caminho de Cristo na sua primeira vinda, e a gente vai falar sobre isso. Então o precursor, ele precisa de coragem e de sensibilidade, nesses dias principalmente que nós estamos vivendo, porque nós estamos vendo duas realidades: a parábola do joio e do trigo, vocês conhecem bem, não é? Então nós temos as trevas crescendo, mas também nós temos a luz crescendo, amém? São duas realidades, mas não adianta nós distrairmos e pensarmos que só a luz, as trevas também estão ficando mais densas, mas a luz também vai brilhar cada dia mais forte, amém? Porque nós carregamos a mensagem da boa notícia, do Evangelho que liberta e que transforma, amém? Que muda a história das pessoas, amém? Então o precursor, ele precisa dessa coragem, porque ele vai alertar e ele vai preparar as pessoas. Para que agora? Para a manifestação gloriosa de Jesus. Então vamos lá, para que tenha esse entendimento simples para todo mundo. João Batista, não é? Quase todas as pessoas aqui conhecem João Batista e o ministério de João Batista. Ele foi o precursor da primeira vinda.
Então, da mesma forma que ele foi esse precursor, que preparou esse caminho, que veio à frente, nós também seremos os precursores. Nós que eu falo, não apenas a base Gilgal, mas Deus está fazendo esse movimento em toda a terra, irmãos. A igreja de Cristo, alguns com um desenho específico para fazer isso, amém? Não é que está acontecendo apenas aqui em Itabirito, nesse lugar, mas Deus está movimentando o coração do seu corpo em toda a terra, e Deus está avivando a sua igreja, para que possa corresponder adequadamente ao coração do Senhor, para esses dias, amém? Então, ficou claro isso? João preparou o caminho da primeira vinda. Nós, a igreja desse tempo, somos precursores da segunda vinda. Muito bem, daí eu vou chegar no tema dessa palavra, que eu quero trazer para os irmãos. E o tema da palavra, já que nós somos então, esses preparadores de caminho, da segunda vinda de Cristo, eu quero fazer uma pergunta, e é o tema dessa mensagem. Já te contaram que Jesus vai voltar? Já te contaram que Jesus vai voltar? O tema é uma pergunta, que vai nos trazer a reflexão. Eu quero fazer uma dinâmica, irmãos, uma dinâmica para que a gente possa começar. E eu vou precisar da ajuda de vocês aqui, sem constrangimento, porque nós somos uma família, amém? Glória a Deus. Mas é bem simples, pode ficar tranquilo, ninguém vai ter que dar pirueta não, pode ficar tranquilos. Mas eu preciso que você seja sincero, e eu preciso que você faça uma coisa. Eu vou fazer 3 perguntas, a dinâmica é a dinâmica das perguntas. A primeira pergunta, eu vou precisar que você levante a sua mão, responda levantando a sua mão, combinado? A partir da segunda e da terceira pergunta, não precisa levantar a sua mão, mas você vai se comprometer a olhar para dentro de você, e a responder essa pergunta, pode ser assim? Combinado? Então vamos lá, hein? Aperta o cinto aí, aperta o cinto aí. Então, muito bem. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar que Jesus vai voltar? Tem alguém aqui, nessa sala, que nunca ouviu falar? Olha, eu nunca ouvi falar sobre isso. Jesus, eu sei que Ele veio, Ele morreu numa cruz, Ele pagou pelos meus pecados, Ele ressuscitou, essa história eu sei. Mas que Ele vai voltar, eu não sei. Seja sincero. Levanta sua mão. Alguém aqui? Tem alguém aqui que já nunca ouviu falar sobre isso? Todo mundo então já ouviu falar. Amém? Agora pense em quantas pessoas nunca ouviram falar que Ele veio uma primeira vez, nem dizer a segunda. Pensa nisso também, faça uma reflexão. Glória a Deus que todos aqui já ouviram falar que Jesus vai voltar, amém, glória a Deus, é uma verdade e nós vamos provar biblicamente, ok? Obrigado. Segunda e terceira pergunta, não precisa levantar sua mão, mas responda, tá? Tem gente aqui que já ouviu falar que Jesus vai voltar, mas vive como se isso não fosse acontecer. Vou de novo. Tem gente aqui que já ouviu falar que Jesus vai voltar, mas vive como se isso não fosse acontecer. Consegue responder? Então um segundo grupo de pessoas. Eu já ouvi que Jesus vai voltar, mas eu vivo a minha vida como se isso não fosse acontecer. Responda. E a terceira pergunta, e tem aqueles que já ouviram sobre a volta de Jesus,
que foram tocados, que foram marcados com essa verdade, e que começaram a dar os seus primeiros passos, e decidiram caminhar e crescer no propósito de preparar o caminho para o Senhor? Responda. Você já ouviu falar sobre Jesus, e você agora começou a dar os primeiros passos, correspondendo com Jesus, e crescendo no propósito de preparar o caminho do Senhor? Então aqui nós temos o quê? 3 tipos de pessoas. Concordam comigo? Então vamos lá. As que nunca ouviram. Existem essas pessoas? Existem. Glória a Deus que nós não temos aqui. Nunca ouviram falar sobre isso. Nunca ouviram falar que Jesus vai voltar. Não é? E elas o quê? Precisam urgentemente receber essa revelação. A revelação dessa verdade. Sim ou não? Sim. Então é o primeiro grupo de pessoas. Primeiro tipo de pessoas. O segundo tipo de pessoas que nós fizemos a pergunta, são as que já ouviram falar sobre a volta de Jesus, mas que ainda não permitiram que essa verdade mudasse a vida delas. Esse é o segundo tipo. Está acompanhando, irmãos? Amém? Então elas ouviram, mas elas não deixaram com que essa palavra mudasse a vida delas. E o terceiro tipo, que são as que ouviram e que foram impactadas por essa verdade, e que com a graça de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, elas estão caminhando no propósito de Deus. Glória a Deus. Existem essas pessoas. Amém? Então essa série, ela vai ser para esses 3 grupos de pessoas. Para aqueles que não ouviram, nunca ouviram falar sobre a volta de Jesus. Para aqueles que já ouviram, mas que não tiveram a sua vida mudada com essa verdade. E para aqueles que estão caminhando a pequenos passos. Amém? Para o primeiro grupo, o foco aqui da série, da mensagem do precursor, é o que? É trazer revelação. Porque elas ainda não conhecem, ou elas não compreendem nada sobre a volta de Jesus. Para o segundo grupo, agora a hora é de despertamento, que é também a mensagem do precursor. Ele vai trazer despertamento, para quê? Para ajudar essas pessoas a alinhar agora as suas vidas, o seu coração, com aquilo que elas sabem, com essa verdade. Jesus vai voltar. Isso vai fazer o quê? Tirar a apatia espiritual. Amém? Então é essa mensagem de despertamento que vai atingir esse segundo grupo de pessoas. Não se sinta culpado por nada, irmãos, mas faça uma reflexão daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está falando, em nome de Jesus. Para o terceiro grupo aqui, o chamado é para preparação. Por quê? Para que seja um incentivo, para que eles possam o quê? Continuar crescendo e amadurecendo. Amém? E mais, se engajando mais profundamente ainda nas revelações de Deus para esses dias, com discernimento e clareza dos dias e das épocas que nós estamos vivendo. Amém? Então olha, muito bem, diante desses 3 grupos de pessoas, o foco é revelação, é despertamento, amém? E é preparação. Está claro isso, irmãos? Amém. Então vamos continuar aqui sobre essa verdade. Então, tendo em vista isso, o que é então ser um precursor hoje? Porque uma coisa nós estamos falando da época de João Batista, mas agora hoje. E agora voltados para não mais a primeira vinda, porque Jesus já veio a primeira vez, concorda? Então nós não vamos preparar mais a primeira vinda, porque ele já veio, ok?
nós vamos preparar a segunda vinda. Mas eu não sei absolutamente nada sobre a volta de Jesus. Tem esse grupo de pessoas que radicalmente nunca ouviram nada sobre isso. Tem aqueles que não foram mudados por essa verdade. Jesus vai voltar, mas eu continuo vivendo a minha vida como se ele não fosse voltar. E desculpa aquilo que eu vou falar agora, irmãos. Desculpa. Mas muitas vezes, e até pode ser de uma maneira inconsciente, eu desejo que ele não volte, porque se ele voltar, ele vai atrapalhar a minha vida do jeito que está. Isso acontece, infelizmente, irmãos. Isso tem aumentado. É como se ele voltasse e atrapalhasse a vida da pessoa. Então eu sei que ele vai voltar, algum dia ele vai voltar, mas eu continuo vivendo da mesma maneira. Eu continuo vivendo com as mesmas práticas. Eu continuo tendo o mesmo estilo de vida. Eu não sou transformado, mudado. Ok, irmãos? Então preste atenção nisso. O que é ser um precursor hoje? É preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. É conduzir pessoas, irmãos, a estarem prontas para poder responder de maneira apropriada a Jesus nesses dias. Então é muito mais do que apenas eu estar vivendo a minha vida, não. Quando eu tenho o chamado precursor, eu vou me preocupar em preparar também a geração que está para corresponder de maneira apropriada com Jesus. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão profundo. Então, muito bem. O precursor, ele é movido por Deus para preparar as pessoas, para preparar o coração das pessoas para a volta de Jesus. Então, é muito mais do que ser apenas uma voz que proclama, que declara Maranata, mas vidas que são entregues de maneira completa, integral, aquilo que Deus está fazendo. Isso é muito sério, irmãos, porque não é uma obediência parcial. Não existe obediência parcial, não é mesmo? Aquilo que é obediência parcial é desobediência. Esse é o nome certo. Eu obedeço até certo ponto, mas quando aquilo vai me afetar de alguma maneira, eu paro. Isso é desobediência. Você sabia disso? E Deus está chamando. Esse chamado é para obedecer ao Senhor. Só você ler Filipenses capítulo 2. Jesus obedeceu até a morte. E morte de cruz. Não é? Então Deus está chamando uma geração a essa obediência. Então é mais do que proclamar apenas e dizer apenas. Eu me lembro, eu já contei para alguns de vocês sobre uma oportunidade que eu tive de ir no sertão do Piauí, para nós fazermos uma viagem de curto prazo, missionária, e ajudar a igreja lá daquele lugar. Eu tive uma experiência muito profunda, porque é um lugar de muita seca, 9 meses sem chover, e lá, 9 meses sem chover, a areia fica fofa. Então literalmente você mergulha o pé na areia, é igual praia, só que não tem água. Muita areia, muita poeira, sem água. E aí teve um dia que eu estava escalado para trabalhar e ajudar os irmãos na obra, e o Senhor falou comigo uma coisa muito séria. Por quê? Porque Ele falou comigo sobre uma realidade da minha vida. E Ele disse para mim: agora você pode declarar Maranata. Sabe o que significa Maranata? O que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus.
Então eu estou declarando: ora vem Jesus. Eu desejo que o Senhor venha, eu anseio que o Senhor venha, eu anseio que o Senhor governe sobre a minha vida, que o Senhor seja o Senhor, o amo, o proprietário do meu coração, da minha vida, das minhas decisões. Vem. E aí Jesus falou comigo muito sério, porque ele disse assim: olha, é fácil proclamar Maranata nos carpetes felpudos. Ainda bem que isso aqui não é tão felpudo, né? Baixinho. Mas ele estava trazendo um alerta no meu coração, irmãos. Há uma prática, um estilo de vida, uma maneira, um passo, um movimento. Eu preciso mostrar com a minha vida, com as minhas atitudes. A mudança precisa ser real, não pode ser apenas teórica, não pode estar apenas no âmbito teórico, mas precisa caminhar por uma vida, por um estilo de vida prático, diário, constante, progressivo, na presença de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então esse é o chamado desse precursor. A mensagem urgente é: arrependam-se, alinhem as suas vidas com o Rei que vem. Ah, Jesus. Preparar o terreno para Jesus, irmãos, para que ele seja recebido com fé, com uma bendita esperança e com um anseio profundo. Por isso que eu disse que o precursor, ele é um apaixonado. O seu coração está em chamas, ele vive uma vida apaixonada, ele tem um espírito vibrante. Sabe por quê, irmãos? Essa realidade é muito além daquilo que nós vivemos hoje. E nós vamos começar a adentrar sobre isso, nós vamos começar a falar sobre isso. Os textos do profeta Isaías, e nós vamos falar muito sobre o profeta Isaías, porque Isaías ele foi precursor não somente da primeira vinda, mas ele também profetizou a segunda vinda de Cristo. E a chamada de Isaías aqui, em Isaías 40, é a chamada para essa nova geração de precursores também, como foi a chamada para João Batista, também é uma chamada para nós. E ele diz: uma voz clama, Isaías 43, ao 5, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Aleluia. Olha Isaías 62, um pouquinho à frente, o verso 10 e o verso 11, ele diz assim: olha, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Aleluia. Essas palavras têm um duplo cumprimento, irmãos. Primeiro, João Batista, quando anuncia a primeira vinda, a voz do que clama no deserto, aleluia. E agora a igreja precursora, anunciando o retorno glorioso. Os precursores se prepararão para ajudar pessoas a compreenderem os planos de Deus, a fim de alinhar os corações corretamente para responder com Jesus, de acordo com os acontecimentos, de uma forma clara e direta. Aleluia. Os precursores vão preparar o caminho do Senhor, preparando pessoas para responder corretamente a Jesus na sua segunda vinda. Então, muito bem, se eu estou falando tanto sobre a segunda vinda, se eu estou falando que esse é o objetivo principal do precursor, preparar o caminho para a segunda vinda, nós precisamos mergulhar no retorno do Rei. Vocês concordam comigo? Nós precisamos mergulhar no retorno do Rei.
Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que traga mais revelação. Quando você lê Daniel capítulo 12, esse é um texto muito interessante da palavra de Deus, porque Daniel, ele recebe uma revelação muito além dos seus tempos. Então, depois de Daniel 6, quando você pega de Daniel 7 até Daniel 12, todos esses textos se tratam do fim dos tempos. Todos esses trechos, esses capítulos, esses versículos sagrados, eles vão falar uma realidade que ainda não aconteceu, nem nos nossos dias. Sabia disso? E Daniel, lá capítulo 12, ele recebe uma revelação, e ele vê o próprio Jesus. A Bíblia fala que ele recebe a visão, e vê aquele homem vestido de linho fino, e Jesus dá a Daniel um código profético, ele dá a Daniel uma mensagem direta, um tempo. Daniel já tinha recebido tanta revelação, a palavra fala que Daniel estava recebendo tanta revelação, que em um momento ele ficou de cama doente, foi afetado integralmente pela mensagem. Mas nesse momento, Daniel está buscando mais, Senhor, revela mais, e aí Deus fala, Daniel, vai, chega, mas haverá um tempo, onde eu vou levantar, e trazer mais revelação sobre esses dias, eu vou trazer mais revelações, ao povo santo que vive nessa época, para corresponder com o meu coração. Irmãos, as revelações que Daniel recebe são absurdas, são inimagináveis para a nossa mente, mas Deus diz, ainda tem mais, e essa revelação será para um tempo oportuno. Comece a pensar sobre isso. Então irmãos, nós precisamos mergulhar tão fundo nesse assunto, nós precisamos mergulhar tão fundo, e por mais que a gente vai mergulhar, ainda haverá mais revelação do Senhor para nós, mas precisa haver desejo profundo nos corações aqui nesse lugar, para responder ao Senhor, e para dizer, Senhor, eu entendo o tempo, a época. O Felipe falou semana passada sobre Noé. Noé foi um precursor. Ele falou sobre algo que ainda não tinha acontecido. Ele falou sobre chuva e ainda não tinha chovido. Ele fez um barco gigante onde ainda não tinha chovido, irmãos. E lá em Mateus 24, quando ele leu, vocês lembram da leitura dele? Se não lembram, vai lá e assistam de novo. Fala que os últimos dias, o fim dos tempos, seriam como os dias de Noé. As pessoas casavam e davam em casamento. E ele trouxe uma explicação clara. Não é que não haja casamento, ou que você não possa casar, mas está falando sobre distração. Distração. As pessoas estarão distraídas, voltadas para elas mesmas, para os seus próprios projetos e sonhos, e elas não vão se atentar ao que Jesus tem para elas, a revelação que Jesus tem para elas, porque elas estão consumidas com a sua própria vida, elas estão distraídas demais, e elas não vão perceber. E só para frisar, aquele texto não fala de arrebatamento. Depois nós vamos estudar e falar sobre isso. Irmãos, preste atenção nisso. Jesus, nos ajuda a responder ao Senhor de maneira apropriada. Estudar sobre o fim dos tempos, irmãos, vai nos ajudar a responder a Jesus de maneira apropriada. Sabe o que estudar sobre a volta de Jesus vai trazer para nós e vai nos fazer crescer em amor por Jesus? Primeira coisa, você vai crescer, o seu amor vai amadurecer por Jesus. Você sabia disso? O amor dele por você é pleno. Então Deus não te ama mais e não te ama menos, porque Ele já te ama plenamente. Agora o nosso amor ainda é imperfeito,
E ele ainda precisa ser amadurecido, como a nossa obediência. Então, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, nós vamos crescer em amor, e nós vamos amadurecer nesse amor, e nós vamos receber mais revelação desse amor, para poder o quê? Não somente falar, mas viver para que as pessoas vejam. Amém? E a segunda coisa, quando eu estudo mais sobre isso, e eu mergulho mais sobre a volta de Jesus, eu vou me tornar mais engajado. E engajar é alistar, é como alistar-se num exército. Você sabia disso? A palavra engajamento é alistamento, é alistar sem volta. Você se alistou. Ah, amanhã eu estou desanimado. Não, tem jeito não, meu filho. Firma o corpo, entendeu? Ah, eu estou cansado. Ah, aquele irmão olhou para mim de cara torta. Ah, eu não estou gostando mais do louvor, muito chato, gosto de outras músicas. Irmãos, começa a pegar as coisas pequenininhas, que vão criando desânimo no seu coração. Você está listado, irmão. E quanto mais você estudar sobre a volta de Jesus, você mais será engajado. Isso é incrível, porque isso acontece de verdade, sabe? Eu tenho provado isso na minha vida. Quanto mais você estuda sobre a volta de Jesus, mais engajado você fica na missão dele, naquilo que ele está fazendo. Quando nós estudamos sobre a volta de Jesus, isso vai resultar em 3 atitudes práticas em nossa vida. Eu falei isso no Hunters. Preste atenção. A primeira é essa: amar mais a Jesus e vê-lo como a nossa maior esperança. Amém? Essa é a primeira coisa que vai acontecer com esses precursores. Vão amar mais a Jesus. Mais. Amém? O segundo tem a ver com preparação. Eu vou me preparar para resistir ao tempo mais sombrio da história e ao homem mais perverso. Tem a ver com preparação. E o terceiro tem a ver com engajamento, porque eu vou me envolver mais e eu vou me engajar mais na missão de Deus. Uma vez que eu anseio, agora eu anseio pelo retorno do Rei. Amém? Hoje nós vamos introduzir algo aqui, apenas introduzir, sobre a volta de Jesus. Eu vou falar isso para que fique bem claro. Jesus veio uma primeira vez, isso já foi falado algumas vezes, mas eu falo de novo, para que você possa gravar, e você possa entender, para você que nunca ouviu. Jesus veio uma primeira vez como um servo sofredor. Isaías 53 traz o relato exato sobre Jesus. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 89 capítulos que vão falar sobre a primeira vinda de Jesus. Vou trazer detalhes sobre a sua primeira vinda. Então Jesus, ele vem uma primeira vez para trazer o quê? Redenção. Amém? Isso está claro para todo mundo? Ok. Mas não para por aí. Mas a palavra fala que ele vai voltar uma segunda vez. E agora, ele não virá mais como servo sofredor de Isaías 53. Mas a palavra fala que ele voltará como um rei glorioso. Ele voltará, irmãos, como um noivo apaixonado. E ele voltará como um juiz. E ele vai reger as nações com cetro de ferro. Opa! Hein? Falei para apertar o cinto, a turbulência está grande. 150 capítulos, falando sobre o retorno do Rei dos Reis. Tamanha é a importância e a ênfase da palavra de Deus sobre isso. Você vê, desde Gênesis até Apocalipse,
a Bíblia gritando para você que Ele voltará em glória, que essa será verdade, e que isso afeta a minha vida hoje, afetou a vida dos irmãos do passado, afetou a vida dos irmãos da igreja primitiva, afetou os irmãos de todos os períodos da igreja, e vai afetar, e nos afeta hoje. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Para algumas pessoas aqui, não pode ficar na minha palavra. Alguns que já fizeram o curso e já sabem, essa convicção, ela precisa vir em primeiro lugar, porque muitas vezes você já ouviu falar, mas você não tem convicção, você está no campo ainda da dúvida, será? E Pedro inclusive fala sobre isso, o apóstolo Pedro. Preste atenção, a palavra de Deus está dizendo de uma maneira muito clara, que Ele vai voltar uma segunda vez. Eu vou citar apenas 2 textos, tem mais textos, mas eu vou citar esses 2 textos, que são diretos, e que estão falando exatamente sobre essa convicção. Hebreus 9, 28, por favor. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, está claro? Servo sofredor. Ele veio para a redenção, para perdão dos pecados, amém? Para nos reconciliar de volta, para abrir o caminho, para rasgar o véu, e para nos dar acesso de volta à comunhão do Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, está claro? Do grego, segunda vez significa segunda vez. Do original da palavra segunda vez significa segunda vez. Está claro, irmãos? Não precisa nem fazer teologia para isso, né? Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Há um povo que o aguarda, há um povo apaixonado, ardendo de amor e desejando que Ele venha. Aleluia, glória a Deus. Atos 1:11, esse texto está falando sobre a ascensão de Jesus, quando Jesus ascende aos céus, depois de ficar 40 dias com os seus discípulos, depois da sua ressurreição. Lá no versículo 11, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Opa, está claro? Então, a primeira e mais importante verdade, convicção que realmente Ele voltará. O texto está dizendo que Ele não voltará mais para perdoar pecados, mas Ele voltará para reinar a terra. Ele voltará para governar. Amém? Então, muito bem, Jesus agora está voltando para ser o rei de toda a terra. Ele não será apenas o rei de Israel, Ele não será apenas o rei do Oriente Médio, Ele será o rei de toda a terra. Aleluia. Irmãos, nele, o reino espiritual, ele vai se encontrar com o reino físico, e nesse momento, vai haver um reino literal. O que significa a palavra literal? Hein? Me ajudem. Ao pé da letra. Exatamente como vai acontecer. Exatamente da maneira que vai acontecer. Não é simbólico. Ok? Aí isso é simbólico. Apocalipse é simbólico. Apocalipse tem símbolo, sim, mas tem muito mais coisa literal do que simbólica. Você sabia disso? Prepara, a jornada é longa. Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo traga mais revelação e amor no seu coração por Jesus. Amém?
Então, muito bem, nesse momento, o reinado é literal de Jesus na terra. O reino de Deus se manifestará em toda a sua plenitude. Amém? O reino não é ainda pleno, porque para que o reino seja pleno, o rei precisa estar no trono governando, não é mesmo? Você já viu um reino sem um rei? Um reino precisa de um rei, que se assentará no trono para governar. Então, pela palavra, e nós vamos caminhar nisso durante a série de mensagens, haverá um trono literal. A palavra diz que será estabelecido em Jerusalém, onde o Rei dos Reis se assentará eternamente, e toda a terra estará debaixo da sua liderança. Toda a terra. A Bíblia diz que ele vai ensinar as nações a governar, irmãos, com justiça, com verdade e com retidão. Aleluia. Oh Senhor. Então, muito bem, quando ele voltar, ele vai julgar as nações, ele vai recompensar a justiça, ele vai fazer isso, ele vai punir a iniquidade, ele será um juiz que julgará com cetro de ferro, e ele vai anular toda a capacidade de Satanás de influenciar e de enganar as nações. Irmãos, esse é o nosso Jesus. Amém? Esse é o nosso Deus. Olha, e eu termino aqui, nesses minutos finais, iniciando algo para você, muito sério, porque muitas pessoas, elas ainda veem Jesus numa manjedoura. Vocês já pensaram sobre isso? Não é? Muita gente diz assim, que o menino Jesus te abençoe. Já ouviram isso? Muito. Está errado? Claro que está. Ele não é menino mais, não é? E ele muito menos está numa manjedoura. Ele está no mais alto e sublime trono, governando o universo. Ele está lá, então ele não está numa manjedoura. Então ele não é uma manjedoura. Muitas pessoas andam com ele crucificado no peito. Ele não está crucificado. A Bíblia diz que ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, e pelos textos bíblicos diz que ele ainda vai voltar. Mas existe ainda as pessoas que pensam que Cristo está crucificado. Tem pessoas que inclusive rezam a vida inteira o credo. Vocês conhecem o credo? O credo, o credo niceno. O credo é verdade, desde que vocês pratiquem ele. Então muitas vezes as pessoas estão falando igual maritaca. Desculpa a analogia, mas é a verdade. Mas elas não deixam que a palavra entre dentro delas e mude. Por isso elas estão nessa segunda classe de pessoas, que ouvem falar, mas que não deixam a palavra mudar. Só de curiosidade eu vou ler o credo para você. Fiz questão. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, olha bem, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma essência do Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Oh, lindo demais, irmãos. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu, se encarnou pelo Espírito, no seio de Virgem Maria, e se fez homem. Foi também crucificado por nós,
sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e virá novamente com glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Aleluia! Agora tem gente que reza isso a vida inteira, mas não deixa a palavra penetrar, não deixa a palavra atingir as camadas mais profundas do coração. Repetem palavras apenas, pensando que essas palavras vão mudar o cenário da sua vida. Isso não é verdade, irmãos. Ela precisa penetrar as camadas mais profundas do coração. Ela precisa ir no mais íntimo de nós e mudar as estruturas da nossa vida. Ah, Senhor. Jesus, Ele é um grande rei, incomparável, um rei magnífico, que tem glória, que tem domínio, que tem autoridade e que tem majestade. Sabe quem nos revela isso? É o apóstolo João. E aí eu vou apresentar para você Jesus de uma maneira que você muitas vezes não viu, nunca ouviu falar, porque muitas vezes ainda você pensa, nós estamos no tempo de misericórdia, nós estamos no tempo, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estamos nesse tempo, tempo da misericórdia, onde a graça, a misericórdia de Deus nos alcança, para que a revelação venha sobre a nossa vida, para que nós possamos deixar essa palavra mudar, lavar o nosso coração, arrancando tudo que é lixo e sujeira, e nos posicionando para aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. O apóstolo João é a melhor pessoa nas Escrituras para falar sobre Jesus, porque ele é aquele que esteve mais próximo de Jesus do que todos os outros, aquele que acessou Jesus mais do que qualquer um, foi João. João devia conhecer características físicas de Jesus, alguma marca, algum detalhe, não é? Eu, por exemplo, conheço as características físicas dos meus filhos. Eu sei detalhes sobre eles que vocês não sabem. Vocês sabem detalhes sobre, né, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, que muitas vezes outras pessoas não sabem. Então João acessa Cristo mais do que qualquer um. Sabe por quê? Simplesmente porque ele deseja isso. E Jesus é apaixonado com isso, com quem é sedento e com quem deseja mais, com quem não se conforma em receber já aquilo, tá bom, eu estou satisfeito. Não, mas aquele que é um desesperado pelo Senhor. E João é essa pessoa. E ele vai receber a maior revelação que o homem pode receber. Ele vai escrever o livro de Apocalipse, não é? Tem gente que não abre a Bíblia nem Apocalipse com medo. Já viram? Chega em Apocalipse, a pessoa, opa, fecha depressa. Não é? Você sabe o que significa Apocalipse? Revelação. Revelação. Revelação de quem? Do demônio? Da besta? Que tem 10 chifres? Hein? É a revelação do falso profeta? É a revelação dos juízos? Não! Quando você lê, desculpa, o não foi alto. Ah, Senhor. É a revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus. E João começa no capítulo 1. Jesus começa a se revelar a João. Mas ele o conhece, ele inclusive viu Jesus com seu corpo glorificado, não é mesmo? Jesus ficou 40 dias com eles. Jesus fez até um churrasco na praia. Não é? Ou não? Você já leu esse texto?
Jesus preparou o churrasco na praia, não é? Para eles. Então ele já viu Jesus glorificado, Jesus já apareceu para ele, mas há ainda um nível de revelação maior, você entende o que eu estou falando? E haverá sempre uma revelação maior e progressiva, quando nós buscamos de verdade. E aí nesse momento, irmãos, João começa a receber uma revelação que ainda ele não tinha visto, e ele viu Jesus de uma maneira que ele ainda não tinha visto. Vamos ler para a gente terminar, Apocalipse capítulo 1, eu vou ler o verso 10 e depois eu vou ler do 12 em diante. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. 12, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinham em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Esse encontro de João com Jesus foi impressionante, não é verdade? O discípulo mais íntimo de Jesus, porque ele se referia dessa maneira como o discípulo que Jesus amava. João reclina, aquele que reclina a sua cabeça no peito de Jesus, é aquele que os seus amigos o pedem para perguntar quem é o traidor. Pensa bem, Pedro, o grande Pedro, falando: João, pergunta para ele aí, quem é o traidor? Irmãos, João conhecia Jesus extremamente bem, vocês concordam? Mas nesse momento, quando João se encontra com Jesus na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele cai como morto, diante da revelação do Cristo glorificado. Deus vai liberar uma revelação sobre a igreja desse tempo, irmãos, sobre Jesus, para que nós possamos viver essa realidade e pregar o evangelho completo. Amém? Eu quero orar e quero terminar aqui. Eu não quero trazer mais informações para você. Eu quero que você apenas ore durante essa semana. Nós vamos continuar depois dessa palavra e nós vamos falar mais sobre a volta de Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito marcará os nossos corações. Fique de pé, por favor, vamos orar. Senhor, eu quero em nome de Jesus orar, ó Pai, nessa noite, tendo convicção, Senhor, da sua palavra, convicção daquilo que o Senhor está colocando em nossos corações para poder trazer, Senhor. Senhor, a convicção do seu retorno, e aquilo que nós somos chamados como precursores. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Pai, por cada irmão, por cada irmã, por cada família que está aqui nesse lugar, para que eles tenham uma compreensão clara da tua palavra. Senhor, que essa palavra, de uma maneira simples e direta, possa tocar no mais profundo dos corações. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero dar pequenos passos, eu quero caminhar, Senhor, em pequenos passos, mas eu quero caminhar. Eu não quero, Senhor, Senhor, ouvir falar que o Senhor vai voltar, mas viver como se o Senhor não fosse voltar. Senhor, eu quero anunciar para aqueles que ainda não ouviram. Eu quero participar daquilo que o Senhor está me chamando para esses dias.
Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro por revelação, eu oro por despertamento, eu oro, Senhor, para que o Senhor prepare corações aqui, Senhor, nesse lugar. Senhor, pessoas que estão começando a caminhar conosco agora, Senhor, que o Senhor está trazendo e que ainda que o Senhor trará, conexões que nós temos em todo o reino, Senhor, irmãos preciosos em todos os lugares que o Senhor tem conectado no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amplia, Senhor, essa palavra em nossos corações e nos prepara, Deus, para esses dias, em nome de Jesus. Eu oro para que essa semana, que o Senhor possa guardar a cada um, proteger a cada um, Senhor, levar a cada um em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma excelente semana e que essa palavra possa marcar o seu coração em nome de Jesus. Amém.